Olá, nós somos as discentes Ana Lívia e Tayane. Nós iremos apresentar o método de controle e manejo integrado de doença da mancha por cercospora do milho, para a aula de fitopatologia agrícola do professor Rodrigo Martins Monzé. Então, ela é uma doença que pode causar perdas superiores a 80% na produção de grãos de milho. E no Brasil, essa doença que era considerada de importância secundária, nos últimos anos ela tem se destacado entre as principais na cultura do milho, porque ela teve um aumento significativo em sua incidência e na sua severidade. A mancha por cercospora, ela é causada pelos fungos Cercospora zeamaides e Cercospora sordimaides. Os sintomas dessa doença na folha são de lesões cloróticas, lesões amareladas, ou necróticas, com uma coloração de palha ou cinza, que é limitada pelas nervuras secundárias, com extremidades em geral, tipicamente sendo retangulares. Esses sintomas, eles aparecem próximo ao florescimento, nas folhas inferiores, e elas alcançam as folhas superiores em cerca de mais ou menos uma semana, sob as condições favoráveis para a doença. Aqui na imagem ao lado, à direita, nós temos os sintomas iniciais, olhando da esquerda para a direita, nós temos os sintomas iniciais, e daí nós temos a evolução dos sintomas respeitando as nervuras, como já havia dito, e os sintomas coalescidos causando o secamento total da folha, como pode se observar na última imagem. Então, a severidade da mancha por cercospora, ela é favorecida pela ocorrência de vários dias nublados, com uma alta umidade relativa e a presença de orvalho e também a cerração por longos períodos. Sob as condições desfavoráveis, essa doença ela paralisa o desenvolvimento dela, porém ela volta a se desenvolver rapidamente quando as condições voltam a ser favoráveis. E a disseminação desse patógeno, ela acontece pelo vento e por respingos de chuva. Então, em razão disso, um fator de grande importância para ocorrer essa doença, é a presença na superfície do solo dos restos culturais infectados, que constituem uma fonte de inóculo. O desenvolvimento da cercosporiose, ele é relativamente mais lento do que outras doenças foliares do milho, mesmo em condições favoráveis ao patógeno, porque levando aproximadamente 14 dias para fechar um ciclo em híbridos suscetíveis, que é o período latente, e demora cerca de 21 dias para híbridos com algum nível de resistência. E esse patógeno, ele é capaz de sobreviver em restos culturais, e ele é favorecido por temperaturas entre 22 graus Celsius e 30 graus Celsius, em períodos prolongados de molhamento foliar associados à umidade relativa do ar acima de 90%. Então, no contexto atual, esse patógeno ele tem sido favorecido por técnicas de semeadura direta e por cultivos altamente suscetíveis em áreas extensas. Práticas que contribuem para aumentar a quantidade de inóculo inicial e favorecer a ocorrência de epidemias mais severas. Essas condições, elas são observadas frequentemente no cultivo de milho safrinha, quando a doença tem se manifestado de forma mais intensa e também mais severa. A medida de controle mais eficiente para a cercosporiose é a utilização de cultivares mais resistentes. A eliminação de restos de cultura contaminados por enterro ou também por rotação de cultura. Age reduzindo a concentração do inóculo na área e é uma medida que pode contribuir muito para reduzir a severidade da doença, desde que não existam nas imediações outras lavouras infectadas. Ainda também, o método de controle é evitar as altas densidades de plantio, que podem proporcionar um microclima favorável ao desenvolvimento do patógeno, e também pode reduzir a severidade da mancha por cercospora.
Um método de controle também muito utilizado é a realização de adubações, de acordo com as recomendações técnicas para evitar um desequilíbrio nutricional na planta, favorecendo o desenvolvimento desse patógeno, principalmente a relação nitrogênio-potássio. Para que essas medidas elas sejam eficientes, recomenda-se o uso da aplicação regional, para evitar que a doença volte a se manifestar a partir do inóculo trazido pelo vento de lavouras vizinhas. O patógeno, ele infecta apenas o milho e não há relatos de que ele seja transmitido pela semente. Sendo um fraco competidor no solo e na ausência do hospedeiro, ele sobrevive melhor em restos de culturas presentes na superfície. Diante de um período de alta umidade, o fungo ele fica presente nos restos culturais, onde ele produz conídeos que são disseminados pelo vento, que vão infectar novas plantas de milho, sendo as folhas inferiores os sítios primários da infecção. Sob condições ambientais favoráveis, se caracteriza por alta umidade relativa e presença de orvalho. As lesões elas resultam na infecção inicial, produzindo esporos que são transportados pelo vento ou por respingos de chuva para as folhas superiores. Os esporos de Cercosporus aiamaides, eles germinam em 24 horas em plantas inoculadas e mantidas a temperatura ambiente. E o crescimento do tubo germinativo, ele é reduzido pela presença de água livre na superfície da folha, podendo ser totalmente inibido quando a umidade relativa ela estiver abaixo de 95%. A taxa de desenvolvimento do patógeno é determinada por 3 fatores que interagem no tempo e no espaço, sendo o primeiro a quantidade inicial de inóculo, o segundo a taxa de reprodução do patógeno em um mesmo ciclo de cultura, e o terceiro a proporção de tecido sadio a ser infectado, sendo os seus componentes de produção mais afetados pela doença, o número de grãos por espiga e o tamanho de grão. As 8 ou 9 folhas superiores da planta do milho contribuem com 75 a 90% dos nutrientes requeridos pela espiga, durante o período de enchimento de grãos. Em cultivares suscetíveis, a doença ela pode ser severamente afetada, a planta pode ser severamente afetada pela doença por cerca de 30 dias antes da sua maturação fisiológica. Aqui na figura ao lado a gente pode ver uma imagem representando o ciclo da doença, da cercosporiose. Aqui a gente vê os restos de cultura, onde se começa a esporulação, onde ela sofre dispersão pelo vento e é depositada em um plantio em plantas de milho. Aqui abaixo a gente já consegue ver o desenvolvimento dos sintomas da doença. E aqui ao lado a gente já pode ver um sintoma mais severo da doença. Sobre o manejo da doença. A resistência genética é o meio mais eficiente de se controlar a mancha por cercospora, porque a resistência desse patógeno ele é regulada por um pequeno número de loci quantitativos, com 5 ou mais genes envolvidos, nos quais eles vão ser dados de forma aditiva. Na América Central e na América do Sul, o número de fontes de resistência à cercosporiose ela tende a ser maior do que aquele que existe nos Estados Unidos, por causa da possibilidade de um germoplasma subtropical ter maior número de genótipos resistentes do que um germoplasma de clima temperado. E alguns desses germoplasmas, eles poderão ter um uso imediato em híbridos, que pode contribuir para, a médio prazo, reduzir o impacto dessa doença nos países tropicais, como aqui no Brasil, né? Para o manejo adequado da cercosporiose a curto prazo, é sugerido que faça o uso da rotação de cultura, com espécies como soja, sorgo, algodão e o girassol. Essa é uma prática de alta eficiência na redução da quantidade inicial do inóculo e é relativamente fácil de ser implementada, considerando que o milho ele é o único hospedeiro desse patógeno, né, do Cercosporus aiamaides. E também ele é importante que o produtor diversifique a sua lavoura, plantando cultivares diferentes
e, se possível, de empresas diferentes, né? Ou seja, ele tem que adquirir sementes de empresas diferentes, mas sendo certificadas, né? Essa diversificação, ela deve ser feita tanto no espaço, né, em uma mesma área, quanto no tempo, sendo em épocas diferentes do plantio. E a adoção dessa prática, ela vai dificultar a adaptação do patógeno, porque o produtor ele vai estar utilizando genes de resistência diferentes. E com relação ao plantio de cultivares resistentes, cabe a cada empresa produtora de sementes fazer a indicação das cultivares com maior nível de resistência à doença, e também cabe ao produtor, com base na experiência dele no ano anterior, né, evitar o plantio daqueles híbridos que ele já reconheceu que é suscetível à doença. Então, por isso é importante frisar que essas práticas do manejo, elas devem ser usadas de forma conjunta, de acordo com as circunstâncias e condições de cada região, porque depende muito de cada região, né? E é pouco provável que essas práticas de manejo, elas, sendo adotadas de forma isolada, elas acabem sendo eficientes no controle da doença. Por isso, tem que adotar medidas conjuntas de manejo e de controle. A nutrição mineral, uma boa nutrição mineral e também a aplicação de fungicidas ajudam no controle da doença. Aqui a gente achou um artigo da Embrapa sobre a avaliação da eficiência de fungicidas no controle da cercosporiose na cultura do milho. Esse experimento, ele foi conduzido em uma área de plantio direto de milho, sobre milho, no município de Montevidéu, infectada com cercospora, né? Aí eles utilizaram o híbrido simples Avante de ciclo precoce. E os fungicidas que foram aplicados foi o propiconazole de 100 gramas e o propiconazole de 125 gramas, o difenoconazole de 50 gramas e o difenoconazole de 75, o azoxystrobin de 50 gramas e o azoxystrobin de 75 gramas, e o tebuconazole de 200 gramas. A primeira pulverização dos fungicidas, ela foi feita em plantas no estágio V8, que é cerca de 43 dias após o plantio. E na segunda, no estágio de pré-emborrachamento, que é nos 58 dias após o plantio. Quando completou 85 dias após o plantio, com as plantas já com as espigas no estágio de grão pastoso, eles fizeram a avaliação dos sintomas foliares, né, causado por essa doença. E aí eles utilizaram algumas notas, como 0, sem sintoma; 1, pouca lesão nas folhas abaixo da espiga e nenhuma lesão acima; 2, muitas lesões nas folhas abaixo da espiga e poucas lesões acima; 3, severo desenvolvimento de lesões nas folhas abaixo da espiga; 4, todas as folhas com severo desenvolvimento de lesões, mas tecido verde ainda visível; e 5, todas as folhas secas e mortas. Lembrando que teve plantas que não foram aplicadas fungicidas para servir de testemunha, né? E daí os resultados que eles obteram com esse estudo mostram que os fungicidas propiconazole, dificonazole e o azoxystrobin e também o tebuconazole, eles foram eficientes no controle da cercosporiose. E todos os tratamentos fungicidas, eles garantiram a produção de milho, sendo que a maior diferença percentual foi de 38,9% em relação à planta testemunha. Então, eles concluíram que os fungicidas usados, eles são eficientes no controle da cercosporiose e que a aplicação desses produtos, eles vão garantir significativamente a produção de grãos. Muito obrigada pela atenção e boa noite.